Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar mais uma vez sobre a nossa língua, sobre o processo de comunicação, sobre como fazer para ser e pertencer nesse momento de afastamento social que a gente está vivendo. Convido vocês hoje para que a gente possa pensar e refletir um pouquinho mais sobre as partículas temporais. Antes de falar especificamente sobre as partículas temporais, eu acho que é importante a gente retornar um pouquinho e fazer algumas explicações. Cabe inicialmente falar que quando nós pensamos no nosso projeto, quando nós pensamos com os alunos especificamente do ensino médio aqui do Instituto, a gente pensou que falar sobre a questão do tempo, falar sobre a temática do tempo, seria uma questão muito importante, seria uma questão central no nosso processo de organização. Pensando que nós somos e estamos sendo, mais ainda durante esse período de afastamento social, impactados diretamente pela noção de tempo, pela ideia de tempo, pela força que o tempo tem dentro das vidas da gente. Outro importante é o que o professor Ailton já apontou para a gente no vídeo anterior a esse meu, né? Falando sobre os elementos da narrativa e colocando como um dos elementos preponderantes para a estruturação, para a organização da narrativa, a questão do tempo, colocando o tempo nesse lugar específico. O tempo nesse lugar que a gente considera como um tipo textual. Estão ouvindo? Professora, o que é tipo textual? O tipo textual é considerado uma estrutura. O tipo textual é considerado como uma forma de organização para os textos e para os discursos que a gente produz. Os tipos textuais são classificados de acordo basicamente com 3 características que são próprias: a estrutura, o objetivo e a finalidade. No tipo narrativo ou na narração, um elemento importantíssimo é a noção de tempo. A noção de tempo, a ideia de tempo na estrutura narrativa, ela pode ser classificada de 2 formas. A gente pode ter o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo da natureza. Sabe, gente? Aquele tempo que dá pra gente contar no relógio. Minutos, horas, segundos, dias, meses, anos. Ele é o tempo que a gente também costuma chamar tempo do real, que a gente também costuma chamar de tempo histórico. E também de tempo externo, porque muitas vezes ele está a parte da caracterização e da configuração da personagem na narrativa. A estrutura temporal, o tempo cronológico é muito importante na narrativa porque ele é que vai fazer a gente ter pistas sobre o momento em que está sendo criada aquela narração, o momento em que está se passando um fato como narrador, o momento em que está se dando um fato como personagem. Por isso, quanto mais a gente tiver essas marcas de temporalidade no texto, mais claro e mais objetivo o texto narrativo fica para o seu leitor. Hashtag fica a dica. O tempo cronológico não é só marcado por horas, dias e anos, mas ele é marcado também por acontecimentos e por momentos, principalmente historicamente colocados. Então, por exemplo, Carnaval, Natal, também são marcas de temporalidade cronológica, assim como manhã, tarde, noite. Hashtag fica a dica, hein? Agora, o tempo psicológico, gente, ao contrário do tempo cronológico, ele não é um tempo coletivo, ele é um tempo interno. Ele é um tempo individual, um tempo que tem a ver com cada pessoa, que tem a ver com cada personagem, que tem a ver com cada narrador. É um tempo influenciado diretamente por quem nós somos, pelas nossas emoções, pela nossa vida, pela nossa pessoalidade. Então, assim, cada um de nós vai sentir a passagem de tempo de maneiras diferentes, dependendo do nosso estado de espírito.
Vocês já viram que às vezes a gente está muito feliz e a gente tem a sensação de que os momentos felizes passam muito rápido? Isso é uma marca de tempo psicológico, né? Que tem a ver com as sensações de cada um de nós. E vocês já viram que quando a gente está passando, às vezes, por algum problema ou acontece alguma coisa que nos chateia, e a gente fica remoendo aquilo e parece que aquilo demora dias e horas se arrastando. Muito que tem acontecido, né, gente? Eu não sei se vocês perceberam nesse momento em que a gente está passando na pandemia. Inclusive, aquela charge que nós colocamos lá na atividade do SIGA, eu acho que ela é muito legal e ela é muito interessante, porque ela fala um pouco dessa ideia do tempo psicológico, né? Desse tempo que está demorando a passar. De fato, nós estamos há muito tempo em isolamento, mas a sensação que a gente tem é a sensação de que se passaram muito mais meses, muito mais dias do que a gente de fato passou. As partículas temporais, elas são muito importantes nessa estruturação, nessa constituição do texto narrativo. E foi mais ou menos esse caminho que eu vim percorrendo com vocês durante esse vídeo. E o que são elas, na verdade? O que são essas partículas temporais? Essas partículas temporais são estruturas linguísticas que são colocadas, que são dispostas no decorrer do texto a fim de fazer essa marcação, a fim de construir a ideia de temporalidade dentro da narração. Essa temporalidade pode ser construída cronologicamente, mas ela também, como nós vimos, pode ser construída de forma psicológica. A estrutura narrativa, gente, a gente tem um caminho que a gente chama de percurso semântico temporal. Esse percurso semântico temporal, ele é constituído por meio das partículas temporais que vão construindo a ideia do tempo num texto. Então, é muito importante a gente perceber que sentido, né, que ideia semântica está sendo construída por essas partículas que estão sendo deixadas no decorrer do texto. As partículas determinadoras de tempo mais importantes são as conjunções e as locuções conjuntivas, que exprimem tempo anterior, antes que, tempo posterior, depois que, assim que, tempo intermediário posterior, logo que, mal, apenas, tempo simultâneo ou concomitante, quando, enquanto, tempo inicial, tempo a partir do qual se inicia a ação, desde que, desde quando, tempo em que termina a ação iniciada no passado e prolongada até o momento em que se fala, agora que, hoje que, a última vez que, ações retiradas. O pronome relativo entra em vários conglomerados de sentido temporal. Depois do que, durante o tempo em que, até o dia, hora, momento em que, no instante em que e etc. Bom, gente, eu espero que essa conversa hoje no vídeo possa ter feito a gente entender um pouco, aprofundar um pouquinho sobre a questão do tempo. Esse elemento que tem, né, nos impactado, como eu falei no início, de forma muito importante nesse período da pandemia. Que vocês tenham gostado, se gostaram, dê um like aí, e espero que vocês continuem nos acompanhando no projeto Pertencer no nosso canal. Beijos!